Olá, crianças, tudo bem? Hoje nossa aula, a tia vai falar, nós vamos ter aula de artes e a tia vai falar um pouquinho sobre o dia 5 de junho. Sabe o que a gente comemora no dia 5 de junho? O Dia Mundial do Meio Ambiente, né? Por isso que tem aqueles lixos lá atrás, ó. Quem conhece aqueles lixos lá recicláveis, né? Que cor representa, né? Que tipo de lixo representa aquelas cores ali, né? Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso e depois a gente vai para a aula de artes, tá? Então vamos mostrar aqui no calendário, ó. Ontem foi dia 2, terça-feira. Hoje é dia 3, tá? Ó, dia 3, quarta-feira, tá? 3 de junho de 2020, tá? Então, aqui, ó, na sexta-feira, ó, dia 5, é 5 de junho, é o Dia Mundial do Meio Ambiente. Por isso que hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esse assunto, tá? Então, tia, o que é meio ambiente? Meio ambiente é todos os lugares que você vive, né? O lugar onde você vive é meio ambiente, na rua é o meio ambiente, lá na escola é o meio ambiente, a cidade onde você mora é o meio ambiente, tá bom? E nós precisamos cuidar e preservar, né, o nosso planeta, né? Então, se a tia fosse falar sobre todos os temas, sobre tudo, a gente ia ficar aqui, acho que um dia todo, um dia inteiro, né, falando. Então, a tia escolheu o tema da reciclagem, tá? Da reciclagem e dos R's aí, que eu vou apresentar para você, tá? O que representa os 3 R's, os 5 R's aí para o meio ambiente, tá bom? Então, a gente vai conversar hoje um pouquinho sobre isso, tá? Ó, no ano de 1992, representantes de diversos países se reuniram no Rio de Janeiro para discutir, entre outros assuntos, as soluções para que o descarte dos resíduos não viesse prejudicar a natureza. Esse encontro ficou conhecido como Eco 92. Nessa reunião, uma série de atitudes foi estabelecidas para ajudar na preservação da natureza. Então, olha aí. E aí, ó, essas atitudes ficaram conhecidas por princípio dos 3 R's, tá? Então, a tia vai falar um pouquinho sobre os 3 R's, que é reduzir, reutilizar e reciclar, tá? Então, o que é o reduzir? O que quer dizer reduzir? Devemos diminuir a quantidade de produtos que usamos e que são jogados fora, utilizando apenas o necessário e evitando desperdício. Então, olha lá. Primeiro é o reduzir. Como que a gente reduz? Não desperdiçando, certo? Muitas vezes a gente não tá com tanta fome e enche o prato de comida. Depois não come tudo. O que vai acontecer? Você vai desperdiçar aquela comida, né? Então, isso daí é só um exemplo, tá? De como reduzir o lixo. Às vezes compra um Danone, não tá com tanta vontade, bebe só um pouquinho e já joga fora. Então, tudo isso gera desperdício. No segundo, que é o reutilizar, em vez de jogar alguns objetos fora, podemos utilizar esses objetos. Alguns exemplos são utilizar sempre os 2 lados de uma folha de papel, trocar brinquedos que já não usamos mais com os colegas, confeccionar objetos a partir de resíduos sólidos, secos, entre outros. Então, a tia vai dar um exemplo de como reutilizar. Um exemplo, aqui em casa eu utilizo potes de sorvete para guardar alguma coisa ou para levar alguma coisa para algum lugar. Aquelas sacolas que às vezes você vai na loja, você traz sacolas para dentro de casa, às vezes você vai no mercado, você traz sacolas para dentro de casa. Então, eu reutilizo as sacolinhas de plástico para pôr lixo, eu reutilizo aquelas sacolas de papéis para levar algo para alguém, ou para a escola, ou para algum lugar. Então, a gente sempre tenta reutilizar, né? A gente pode reutilizar garrafa PET,
tampinhas para criar jogos, a tia já reutilizou bandeja de ovos, né? E tem muito mais, né? Aí que dá para ser reutilizado e tá fazendo várias coisas, tanto jogos quanto brinquedos, tá? Como potes para armazenar alguma coisa. Então, é muitas opções, tá? De reutilizar aí. O terceiro, que é o reciclar, é aquilo ali, ó. São as latas de lixo, né? E são os lixos recicláveis, tá? Que é o vidro, plástico, o metal e o papel, tá? Então, todo aquele lixo ali, ele pode ser reciclável, tá? Então, é importante, o que é importante a gente fazer? A separação, né? Porque sempre tem os catadores de lixo, né? Que fazem a coleta do lixo reciclável. Então, já deixar tudo separadinho, papel, metal, plástico e vidro, tá? Tudo separadinho, é importante. Depois dessa reunião que teve no Rio de Janeiro, que eles decidiram dar o nome dos 3 R's, depois de algum tempo, eles pensaram e descobriram que precisava, né, de mais 2 R's. E aí eles mudaram o nome para 5 R's, tá? E aí os 2 que estão faltando, que eles colocaram depois, foi o repensar e o recusar. O que seria o repensar? Muitas vezes a gente sai para fazer compra e acaba comprando as coisas por impulso, né? Não porque você realmente precisa daquilo. Às vezes você compra porque a embalagem é bonitinha ou porque tá na promoção, você acaba comprando. Mas por isso que eles criaram o repensar, porque é preciso pensar também, é preciso mudar a mente das pessoas para elas entenderem que elas estão desperdiçando e acumulando mais lixo no nosso planeta. O recusar é você dizer não para aqueles produtos que não é reciclável, para aquela fábrica ou aquela empresa que não está nem aí para o meio ambiente. Então, é você não comprar produtos desse lugar ou você não comprar produtos que não são recicláveis, tá? Dessa forma, você vai estar contribuindo também aí para o nosso meio ambiente, tá bom?